Muito bem, então nós vamos iniciar aqui o estudo. Beleza, Dudu. Nós vamos iniciar, eu te passo editado depois. Iniciar aqui o estudo do nosso Livro dos Espíritos, tratando das primeiras questões, né, da questão sobre Deus e o infinito, e também sobre as provas da existência de Deus, que é um tema bastante interessante de ser tratado, exatamente porque a crença em Deus é algo universal e muito mais difícil para todos nós lutarmos contra essa tendência natural que nós temos a crer. Então, quando nós vemos, por exemplo, o ateísmo, que era um dos objetivos a serem combatidos por Kardec na época do lançamento do Livro dos Espíritos, porque era, digamos assim, uma chaga da sociedade europeia naquela época, a tendência ao suicídio, a tendência da fuga, da vivência terrena, simplesmente por uma descrença na continuidade da vida, uma descrença na própria existência de uma inteligência superior. E aí então o Espiritismo veio mostrar exatamente que não é natural ao ser humano descrer dessa continuidade, descrer dessa força superior. Eu vou colocar só um trechinho introdutório de um documentário muito bacana, que eu gosto muito, já recomendei para vocês, que só a introdução já dá para a gente ter uma ideia do que significa falarmos sobre a crença em Deus. É o tema que trata um documentário do Discovery Channel, que fala exatamente sobre a história de Deus. Então eu vou colocar aqui para vocês, é um trechinho de uns 5 minutinhos, depois a gente volta para os nossos comentários. Então só um instantinho aqui, voltamos em seguida. Vamos lá. Na cidade de Yazd, no sul do Irã, um sacerdote vigia um fogo sagrado em um templo zoroastriano. Dizem que ele está queimando continuamente há 2000 anos. Várias gerações de sacerdotes têm vigiado este fogo, alimentando-o com madeira de sândalo e cobrindo as brasas com as cinzas, para que ele nunca se apague. O sacerdote usa uma máscara para que seu hálito não contamine a chama. Esta chama sagrada não é Deus, mas por sua pureza, ausência de substância e pelo conforto que oferece, ela é uma das formas com as quais as pessoas tentam imaginar o inimaginável e descrever o indescritível, a natureza verdadeira de Deus. Não importa como você defina Deus, ou se acredita nele, o mundo em que vivemos foi moldado pela convicção humana universal de que há algo além da própria vida e de que há um buraco com a forma de Deus no centro do universo. Nós inventamos muitas formas para preencher esse buraco com muitos deuses ou apenas um. Com deuses da caça, da agricultura e da guerra. Com deuses do mar e do céu. Nós imaginamos Deus como uma austera figura paterna ou uma mãe fértil. Imaginamos um Deus de ciúme, ira e punição, e um Deus de justiça, sabedoria e amor infinito. Mas afinal, por que a humanidade começou a acreditar em Deus? A resposta pode ser encontrada nas cavernas, onde nossos ancestrais se aproximaram pela primeira vez de seus deuses. E nos campos, onde ainda podemos clamar por sua ajuda.
Também nas cidades dos mortos, onde os espíritos de nossos ancestrais são homenageados. E nos templos, onde a ira dos deuses tem sido aplacada com sacrifícios sangrentos. Mas, acima de tudo, a resposta está no desejo humano de estarmos unidos a algo maior do que nós mesmos. Algo que está além, ou quem sabe, profundamente dentro de nós. Para alguns, é a realidade suprema, que é apenas um outro nome para Deus. Esta série é sobre a história de Deus e as diversas formas de sua concepção em diferentes épocas e culturas. Mas ao contar a história de Deus, também estaremos contando nossa própria história e compreendendo um pouco mais o que significa ser humano. A história de Deus. A vida, o universo e o todo. Depois continua, né, esse documentário que vale a pena, são 3 partes, 3 horas mais ou menos, tratando desse tema, na visão natural, na visão das religiões, na visão da ciência. Então, o importante da gente pensar sobre essa questão da crença em Deus é que tem um trecho desse documentário que diz o seguinte, que durante o tempo primitivo, sendo que essa crença em Deus é uma crença natural do ser humano, ele não pensa em acreditar, ele pensa por que está acreditando, ele pensa por que tem essa força superior que o envolve, mas ele de imediato sente isso. E é muito interessante porque no começo das sociedades primitivas, tudo era vinculado a essa alma universal, a essa alma divina. O documentário diz assim que as rochas, as plantas, os animais, os seres humanos, todos eles unidos por essa alma divina. E com o passar do tempo, o homem, exatamente por desenvolver o seu intelecto, o seu raciocínio, ele começou a se desvincular dela. E se desvinculando dela, foi quando ele começou a questionar demais aquilo que para ele era abstrato, aquilo que para ele era subjetivo, que era para ele simplesmente uma questão de fé. Allan Kardec, quando desenvolveu, com o auxílio dos espíritos, os livros da codificação, sim, te vendo aqui, Betinha, bom dia pessoal que chegou, desenvolvendo o livro dos espíritos, o primeiro capítulo que ele tratou foi exatamente essa questão de Deus, capítulo 1. O título do capítulo é Deus e o Infinito. Isso porque não adianta nós pensarmos em falar sobre espíritos, falarmos sobre o mundo, falarmos sobre as nossas crenças, falar sobre religião, sobre sociedade, sem nós pensarmos naquilo que pode originar tudo isso. Por isso Kardec coloca na primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Ou, de algumas traduções, que é Deus? Não perguntou quem é Deus, não perguntou onde está Deus, mas perguntou o que é Deus exatamente. Que tipo de elemento, que tipo de ser, que tipo de um modo bastante simplista, que coisa exatamente nós podemos entender como Deus. Cada uma das crenças dá uma concepção diferente. Nós temos Deus como sendo um pai, Deus como sendo um criador, Deus como sendo um arquiteto, Deus como sendo uma mãe da natureza. Cada religião traz uma denominação diferente de acordo com o seu próprio entendimento. E exatamente diante dessa variedade, quando Kardec estabeleceu esse contato com os espíritos, ele trouxe exatamente essa questão: o que é Deus? E os espíritos trouxeram para nós essa resposta: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Significa que não há personalismo em Deus. O máximo que nós conseguimos entender é exatamente que ele é essa inteligência suprema. É de onde se origina tudo que existe no universo, desde os elementos até os eventos, até aqueles seres que são criados. E ainda assim é muito difícil para nós. Dentro da doutrina espírita nós temos uma tendência muito comum de decorarmos frases prontas
E assim que vem uma pergunta, a gente repete essa mesma frase. Mas isso não significa necessariamente que a gente tenha um entendimento sobre o que significa de fato. Quando se fala que Deus é a inteligência suprema, como é que nós podemos entender uma inteligência sem um ser que possa desenvolver essa inteligência? E se Deus for um tipo de ser, com que ele se assemelha? Quando nós pegamos a Gênese no Antigo Testamento, nós temos ali que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então significa que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança dentro da sua própria essência, a sua essência espiritual, a sua essência divina. Mas nós, por essa limitação intelectual que nós temos, nós fazemos exatamente o caminho inverso. Nós fazemos com que Deus se assemelhe a nós, e não nós nos assemelhemos a Ele. Então, quando nós trazemos Deus para a nossa semelhança, significa que nós temos Deus com formato humano, que pensa como os homens, que sente como os homens. E aí então nós misturamos um pouquinho também com a mitologia greco-romana, que é muito mais próxima de nós, como nós vemos deuses em formatos de estátuas, Deus com personalidades diferentes, Deus com tendências, viciações diferentes também. E aí então nós desvirtuamos essa grandeza que é a essência de Deus. Resumindo, nós não fazemos ideia do que seja Deus. Cada um tem ali a sua própria concepção. Nós não conseguimos entender essa definição. Quando se fala que Deus, da mesma forma que é aquele ser onipresente, está presente em tudo, como é que a gente pode imaginar um ser, uma inteligência que está presente em tudo que existe no universo, aqui no nosso mundo, fora do nosso mundo? E aliás, esse é um detalhe interessante, que quando nós falamos sobre as crenças antigas das religiões que dizia que a Terra era o centro do universo, é exatamente porque aqui se concentravam os seres inteligentes do universo dentro daquela visão e ainda dentro da nossa própria visão, já que nós não temos conhecimento científico, pelo menos, sobre a vida fora do nosso planeta. Então nós imaginávamos o quê? Que o fato de nós estarmos aqui, temos a consciência de que nós existimos e de que nós somos filhos de Deus, que é exatamente o modo como nós definimos essa relação que nós temos com essa inteligência. Naquele passado nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo, que aqui era a morada de Deus e aqui também era a morada do mal supremo. Então Deus e o diabo ficavam degladiando-se aqui nesse nosso planeta, enquanto todo o universo ficava ali simplesmente ao Deus dará, enquanto nós aqui ficávamos sendo disputados por essas duas grandezas. Então é interessante como a gente vai percebendo que conforme o tempo vai passando e a nossa inteligência vai se desenvolvendo, a gente vai ampliando também a nossa visão a esse respeito. Mas ainda estamos muito distantes de entendermos exatamente o que significa Deus. Mais uma vez, é uma questão de crença, é uma questão de entendimento. Nós temos as nossas crenças misturadas com esse nosso intelecto, misturada com essa nossa capacidade analítica, mas se a gente vai, por exemplo, para o meio da floresta amazônica e chegamos lá numa tribo que não teve contato nenhum com a sociedade dita civilizada como a nossa, eles vão entender Deus de outra forma. Entender Deus como parte da natureza, entender Deus como aquele que supre as suas necessidades. Se nós formos, por exemplo, para a África, nós entenderemos Deus também com os seus deuses, que são variações, dessa divindade que entra em contato com a sociedade humana. Então é interessante que a gente vai tentando interpretar essa grandeza, mas a gente não consegue ter essa compreensão. Então Kardec, com muita justiça, perguntou exatamente àqueles que estavam no mundo espiritual, que conseguiram ampliar sua visão além da matéria, para tentar entender o que significa Deus. E trouxeram essa resposta, que Deus é simplesmente uma inteligência suprema. Mas mesmo assim a gente continua tentando desvendar esse nosso grande mistério. E até mesmo no mundo espiritual, dá a impressão de que os espíritos, quando desencarnam, eles chegam no mundo espiritual tendo um entendimento diferente do nosso. Eles começam a ter uma compreensão maior, ter um entendimento maior, e muitas vezes nós temos no mundo espiritual espíritos que continuam ainda nessa busca a respeito de Deus. Na questão 2 nós temos o que devemos entender por infinito, que também é outro enigma para todos nós. Tempo, infinito, imortalidade, eternidade, são nomes que nós conhecemos, mas a nossa inteligência não consegue dimensionar. Exatamente porque o nosso raciocínio, como diz Carl Sagan, o nosso falecido e saudoso astrônomo, que trouxe para nós uma visão muito interessante a respeito do universo, da astronomia,
Ele sempre dizia para nós que a inteligência do homem ela está preparada apenas para aquilo que faz parte do seu cotidiano. Então, quando a gente fala de eternidade, nós relacionamos a eternidade com o tempo. Mas o tempo para nós, a nossa realidade, lida com segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos e décadas, e até mesmo séculos, que a nossa história consegue registrar. Quando nós falamos em milênios, já começa a dar aquele nó no nosso cérebro. Quando a gente fala então de eternidade, a gente não consegue imaginar o que significa o tempo, que começou numa época que a gente não faz ideia e continua numa época que a gente não faz ideia. O infinito é a mesma coisa, o infinito diz respeito aos elementos. Como é que nós podemos conceituar os elementos que não têm fim? Olhar para o espaço, por exemplo, e imaginar que ele não tem fim. Durante aquela época primitiva, da época da Idade Média, quando os homens procuravam entender, expandir um pouco mais a sua inteligência, o seu raciocínio em torno do espaço, em torno do universo, ele criava aquela cúpula. Então a gente lembra naquelas gravuras de Galileu Galilei, de Nicolau Copérnico e outros cientistas, que a Terra ficava dentro de uma grande cúpula e nessa cúpula ficavam grudadas as estrelas. Era exatamente ali o espaço que ele tinha conhecimento. Seria mais ou menos como se tivéssemos ali um indivíduo que morasse numa ilha e o seu universo se resumisse exatamente a essa ilha. Ele não consegue imaginar, por exemplo, o que tem além dos oceanos. E o homem não conseguia imaginar o que tinha além daquele vazio. Para ele as estrelas eram o limite e essas estrelas estavam ali próximas ao ambiente onde ele vivia. Então Kardec, quando perguntou o que podemos entender por infinito, colocou para nós que aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo desconhecido é infinito. Até mesmo os espíritos, como nós percebemos, porque embora a capacidade dos espíritos que participaram da elaboração da codificação fosse muito maior do que a nossa, espíritos com grande conhecimento, com grandes experiências, ainda assim eles apresentam, como nós podemos ver, dificuldades em definir aquilo que para nós ainda não existe uma comparação, porque nós dependemos de comparação para ter um entendimento. Quando eu pego alguma coisa, quando eu vejo alguma coisa, de imediato meu cérebro começa a procurar no meu arquivo mental alguma coisa que eu possa comparar, para saber se é maior ou se é menor, para saber se é semelhante ou se não é. E quando a gente fala do desconhecido, como é que nós podemos comparar alguma coisa que nós não conhecemos? É exatamente aquilo que vem do infinito. Então até mesmo os espíritos têm dificuldade de encontrar dentro da nossa linguagem palavras que consigam definir aquilo que nós ainda não compreendemos. E até mesmo no mundo espiritual, como nós falamos, os espíritos também apresentam limitações no seu conhecimento. Essas limitações significam o quê? Que o fato de eu desencarnar não significa que de imediato a minha inteligência consiga abranger tudo aquilo que diga respeito aos mistérios do universo. Chega para muitos espíritos, como por exemplo, nós temos aqui no Livro dos Espíritos uma pergunta interessante. Kardec perguntou: quando os espíritos foram criados? A resposta foi muito singela, muito simples, muito objetiva. Nós não sabemos, porque existem coisas que estão nos mistérios de Deus. Assim também para nós ainda é essa questão do universo. No item número 3, Kardec faz uma unificação daquilo que é Deus e de que modo nós podemos entender o universo. Ele pergunta: poderíamos dizer que Deus é infinito? A resposta: definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além de sua inteligência. Para nós que somos seres orgulhosos, isso seria um insulto para todos nós. Como é que os espíritos podem dizer que a nossa inteligência é limitada? Nós conseguimos manipular o átomo, nós conseguimos manipular as energias subatômicas, nós conseguimos desvendar a genética humana, nós enviamos sondas espaciais. Como é que ele pode dizer que nós não temos capacidade de entender o que é Deus? É exatamente aí que eles riem de nós, porque eles percebem que a nossa inteligência é tão limitada àquilo que é material, porque aquilo que foge da matéria, tanto que aquilo que foge da matéria está completamente fora do nosso conhecimento. Mais uma vez, todo desconhecido para nós pode ser chamado de infinito, e Deus assim também se apresenta para todos nós. Kardec faz um comentário: Deus é infinito nas suas perfeições, mas o finito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma.
definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Aqui é interessante que ele coloca: se nós não conhecemos o infinito e nós não conhecemos a essência de Deus, como é que nós podemos entender que Deus é infinito se nós não conhecemos uma coisa nem outra? É aí que os espíritos nos chamam a atenção. Vão com calma, não adianta vocês quererem entender aquilo que vocês não podem conhecer, porque tudo vem ao seu tempo, conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai evoluindo. Depois aqui no item 2, no segundo capítulo, Kardec fala sobre as provas da existência de Deus. Aí nós já entramos na questão das crenças pessoais. Aquilo que as pessoas acreditam, aquilo que as pessoas buscam por sua fé, aquilo que as pessoas buscam por essa necessidade de se comunicar com o Criador original, com o Criador universal. Então, essa questão das provas para nós também é algo bastante complicado, porque as provas, dentro da nossa concepção, dependem de elementos materiais. Ou seja, me prova que esse alimento é saudável. Eu vou até um laboratório, chamo o nutricionista, chamo o nutrólogo, eles fazem ali os seus experimentos e trazem para nós os valores nutritivos daquele alimento. Trazem os seus benefícios, trazem os seus malefícios, vem ali a dosagem certa e tudo mais. Um crime, por exemplo, eu vou coletando os elementos materiais que se encontram ali presentes naquele local, obrigado Val, que estão presentes naquele local, e vai montando então aquele quebra-cabeça para trazer uma resposta. E de repente a gente fala: me prova que Deus existe. Aliás, esse é um dos argumentos mais interessantes utilizados pelos ateus. Mas se você acredita em Deus, então me prova que Ele existe. Aí a gente vem com aquela contra-resposta, né? Você acredita que você é um espírito, ou você acredita que é matéria? Eu acredito que eu sou matéria. Então me prova que você é apenas a matéria. Então a gente vai, na verdade, sempre buscando provas para tentar satisfazer o nosso intelecto limitado. Só que, mais uma vez, como a gente fala, quando nós tratamos de elementos abstratos, nós não conseguimos então compreender. Kardec então coloca na questão número 4: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? A resposta dos espíritos: num axioma. O axioma, é um pensamento que traz para nós uma questão inquestionável, um elemento inquestionável. Então, no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. O que significa isso? Toda vez que você faz um experimento no laboratório, a gente tem aquela sequência dos trabalhos, quando você apresenta uma teoria, quando você faz o experimento e quando você tira as suas conclusões. Então, na verdade, quando você vê algo acontecendo em qualquer parte do nosso universo conhecido, que a gente tem acesso, sempre tem alguma coisa que provocou aquilo. Então você vai, por exemplo, no passado, quando a gente tinha ainda a nossa ciência limitada pela imposição da religião dominante, que na época era o cristianismo, quando nós tínhamos, por exemplo, uma epidemia num local, em vez da ciência se posicionar e afirmar, por exemplo, que aquela epidemia aconteceu por causa de uma falta de sanitarismo, por causa de desnutrição, por causa de poluição, por causa de lixo, seja lá por que for, a religião simplesmente dizia assim, que aquilo aconteceu porque Deus estava zangado. E isso não era só na Europa, por exemplo, como aconteceu no século XIV, como aconteceu no início do século XX, quando nós tivemos ali pestes que dizimaram grande parte da sociedade europeia. Nós tínhamos também, por exemplo, quando pegava as sociedades pré-colombianas, que não tinha contato nenhum entre América e Europa. Os maias, os incas e os astecas, por exemplo, quando viviam um momento de dificuldade, principalmente envolvendo catástrofes naturais, ou a natureza não oferecendo aquilo que eles queriam, como seca, como tempestades, como pragas e tudo mais, o que eles faziam? Sacrificavam indivíduos para aplacar essa ira dos deuses. Normalmente eles pegavam aquilo que era mais puro, coitadas das adolescentes virgens que eram colocadas, ou então aqueles guerreiros que eram muito bravos, ou então os escravos. Para quem quiser conhecer um pouquinho sobre isso, tem um filme produzido
pelo Mel Gibson, Apocalipto, que é um filme muito interessante, vale a pena vocês assistirem. Ele não é protagonizado por nenhum ator conhecido, mas mostra, na época dos maias, ali na região da América Central, de que forma que as sociedades pré-colombianas escravizavam-se umas às outras, e de que forma também que eles viviam as suas crenças. Então o eclipse solar, por exemplo, era o suficiente para apavorar todo mundo. Então eles colocavam as pessoas nos altares de sacrifício, arrancavam seus corações e ofereciam aos deuses. Então nós temos esse comportamento em tudo quanto é lugar. Nós tínhamos na época de Moisés, quando ele fazia o sacrifício no altar, vocês se lembram, né? Caim e Abel, que traz aquela metáfora, né, a respeito da criação da humanidade. Nós tínhamos ali também Abraão, que ia sacrificar o seu filho a Deus. Nós tínhamos ali em várias passagens altares que são construídos em sacrifícios animais. Tudo isso nessa nossa relação com Deus. Então a gente vê assim que o nosso modo de nos relacionarmos com Deus, ele vai se transformando com o passar do tempo. Mas a gente vê que isso é simplesmente uma questão de crença. Como a gente falava, a ciência não tinha ainda condições de se impor. Hoje sim ela se coloca, hoje ela dá a sua posição, ela tem liberdade para se expressar. Mas ela vê assim que tudo que acontece na nossa natureza, ao contrário dos trovões, dos raios, das secas, que no passado eram atribuídas à ira divina, hoje a ciência já tem resposta. Como a gente vê, por exemplo, hoje, nos fenômenos meteorológicos, nos fenômenos geológicos que afetam o nosso planeta hoje. Já não é Deus que está fazendo isso, embora muitas religiões ainda pensem assim. Ainda dizem assim, não, tudo isso está acontecendo porque Deus quer transformar a humanidade, mais ou menos como aconteceu no dilúvio, naquela história do Antigo Testamento. Mas a ciência sempre pensa assim, o nosso raciocínio é assim, tudo aquilo que acontece no nosso mundo hoje tem uma causa. Assim também nós podemos entender essa questão da existência de Deus. Continuam os Espíritos, procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Ou seja, se nós falarmos da vida, por exemplo, como é que a vida foi criada? Se todo o efeito tem uma causa, se a vida é um efeito, qual é a causa da vida? Onde começou a vida? Quem criou a vida? Aí nós temos aquela disputa entre o criacionismo e o evolucionismo, que são duas linhas de pensamento na nossa sociedade. O criacionismo é aquele pensamento do Antigo Testamento, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, moldado no barro, soprou as narinas, deu vida, tirou uma costela, aquela coisa toda que a gente conhece. Cada sociedade tem um mito. A mitologia conta exatamente isso. Então esse é o mito da história da nossa sociedade, da que sociedade ocidental que nós acreditamos. Mas se a gente vai na África, se a gente vai entre os indígenas, se a gente vai na Ásia, cada sociedade tem o seu mito da criação do mundo. Mas aí é aquela questão do milagre, simplesmente acontece. Quando a gente vai para o evolucionismo, que partiu do raciocínio de Charles Darwin, que era contemporâneo de Kardec, ele já falava sobre a evolução dos espíritos, a evolução dos seres vivos, mas não necessariamente falava da criação. Muitas pessoas rebatem isso dizendo que não, porque segundo Darwin o homem evoluiu dos animais. Tudo bem. Só que se vocês perceberem, Darwin não diz de onde saíram os animais. Ele pode até dizer que o homem hoje teve na sua origem daqueles seres unicelulares que se encontravam nos lagos, mas ele não fala, por exemplo, de onde nasceram esses seres unicelulares. Então, na verdade, o criacionismo, aliás, o evolucionismo, não é necessariamente um pensamento conflituoso com o criacionismo, porque ele não diz que alguma coisa criou a vida. Ele não desdiz isso, ele não vai contra esse pensamento. O Espiritismo tem essa vantagem. Nós nos posicionamos entre os dois termos. Nós entendemos que a vida foi criada por uma inteligência suprema e que ela evoluiu a partir dali. Então, o Espiritismo, nós temos mesclado o criacionismo com o evolucionismo, mas com o raciocínio, com o cuidado, para não cair no exagero e nem na fantasia. Kardec traz um comentário para nós. Para crer em Deus, é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa.
Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa, e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Num debate muito interessante, num documentário que eu tive a oportunidade de assistir, chamado O Tudo e o Nada, tem um debate entre Stephen Hawking, aquele físico, né, aquele cientista da nossa atualidade que ontem, por acaso, completou 70 anos de idade, que tem a distrofia muscular, que tem aquela... nós conhecemos. Então era Stephen Hawking, era Carl Sagan e outros cientistas que declaradamente se posicionavam como ateus. E o debate a respeito de Deus, a respeito do universo, era muito interessante. Eles, com o pensamento voltado apenas para a matéria, questionaram: tudo bem, eu posso acreditar que o universo foi criado por Deus, mas quem criou Deus? Essa era a questão que eles deixavam aberta. E não adianta a gente querer, nós vemos ali as religiões se posicionando, as religiões questionando, brigando, discutindo contra esse tipo de pensamento, porque nem eles têm a resposta para aquilo que eles buscam, nem nós temos a resposta para aquilo que nós buscamos, no que diz respeito a essa questão de Deus, do infinito e da criação do universo. Tudo para nós fica simplesmente no campo dos questionamentos. E a ciência aos poucos vai avançando, só que ela avança até certo ponto, porque ela vai chegar num ponto e dizer assim: olha, eu sei como tudo começou, mas eu não sei quem começou ou por que começou, porque aí já sai do campo material. E tem uma passagem interessante de Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo, que diz para nós o seguinte, que quando se fala sobre Espiritismo, que é uma nova visão da ciência tratando do mundo espiritual, a ciência material não pode se intrometer, a ciência material não pode dar a sua opinião. Então, assim, a respeito das questões espirituais, a ciência material não pode se posicionar, porque ela simplesmente analisa aquilo que ela pode ver, que ela pode analisar. Aquilo que ela não pode, simplesmente não pode se posicionar. Então, hoje, se a ciência diz assim, não, porque o espírito não existe, nós percebemos que dificilmente vamos encontrar um cientista sério que queira debater questões espirituais. Normalmente, quem debate isso é aquele que é um ateu, que muito mais questiona por uma questão de dúvida, por uma questão de crença pessoal ou de descrença pessoal, do que uma posição científica de sua parte. Então, tanto o ateísmo como aqueles que têm as suas crenças ainda se encontram naquele vazio, naquele escuro, buscando essas respostas. Vai chegar o dia em que a gente vai alcançar, mas eu ainda acredito que está muito distante da nossa realidade. Questão número 5. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Essa questão do sentimento intuitivo é aquele que nós comentamos. Se nós pegarmos, por exemplo, no Egito, quando tinham os deuses, os sacrifícios, a crença na imortalidade da alma, que era exatamente o porquê das múmias, o porquê das pirâmides e tudo mais, nós temos paralelamente a isso, como eu disse para vocês, as sociedades pré-colombianas, que antes de ter contato com os europeus, já tinham suas crenças em Deus, em divindades, digamos assim. Então, na África, no Egito, nós tínhamos essa crença, na América, na Ásia, nos países nórdicos, nos países europeus, cada um com uma crença diferente. Então a gente percebe que, como Kardec coloca para nós aqui, não é a questão de ser um conhecimento transmitido de geração para geração. Hoje pode até ser assim. Hoje nós até podemos pensar dessa forma. Por que as pessoas têm religião? Porque suas famílias transmitiram esses valores. E se as famílias transmitiram esses valores, a gente vai assimilando essa ideia sem necessariamente ter compreensão ou raciocinar a esse respeito. Mas quando a gente fala sobre sociedades que nunca tiveram contato e mesmo assim eles continuam acreditando em alguma coisa, isso já é um indício interessante. Nesse documentário A História de Deus, logo no começo, mostra como os homens começaram a desenvolver esse sentimento intuitivo sobre a relação com Deus. Nas cavernas, por exemplo, que eles consideravam as cavernas como sendo os primeiros templos religiosos. É onde eles colocavam os seus mortos, é onde eles tinham as descrições das suas histórias. E um fato interessante que na França acabou sendo descoberto é o desenho de uma mão na parede de uma rocha.
E aí então os estudiosos começaram a compreender que eles pegavam, na verdade, né, as plantas e faziam aquelas tintas, e aí então ele colocava a mão na parede e soprava com canudo e ficava aquela tinta pulverizada em volta da mão e ficava a sua marca na mão. Aí começaram a perguntar, mas por que o homem fazia isso? Desenhar animais, tudo bem, desenhar situações, tudo bem, mas por que ele colocava a sua mão? Era a forma que ele tinha de estabelecer contato com Deus, que ele entendia que era a própria natureza. Então a sua marca de mão numa rocha, dentro de uma caverna, era ele quase que fazendo ali a sua prece inconsciente a esse Deus. Então vemos que desde o começo da história o homem tem ainda esse sentimento de que há alguma coisa maior do que ele mesmo, há alguma coisa a quem ele pode recorrer, há alguma coisa que o sustenta. Ele só não consegue entender o que é. Como nós também hoje não conseguimos entender o que é. Nós apenas mudamos a forma, nós intelectualizamos a forma a aparência desse sentimento intuitivo, mas nós continuamos ainda nessa escuridão a respeito dos conceitos a respeito de Deus. Então Kardec perguntou aqui, que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? A resposta dos espíritos, que Deus existe. Pois de onde lhes virá esse sentimento, se ele não se apoia em nada? E é uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Ou seja, se o efeito é o homem simplesmente acreditar na existência de uma força superior, a causa é exatamente a realidade, né? Essa conexão imperceptível que o homem tem com o seu Criador. No item número 6, o sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e o produto de ideias adquiridas? Aquilo que nós conversamos agora. Todo mundo acredita em Deus, se acredita em Deus, não acredita porque disseram que ele tem que acreditar? A resposta, se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Que foi o que nós colocamos. Crenças semelhantes em sociedades diferentes que nunca tiveram nenhum tipo de contato. Kardec coloca, se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria, como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. O detalhe interessante quando a gente fala sobre essa crença universal é perceber que no nosso planeta, por exemplo, nós não tivemos sociedades que espontaneamente viviam sem acreditar em alguma coisa. Nós tivemos a China, nós tivemos Cuba, nós tivemos a antiga União Soviética, que se considerava sociedades sem nenhum tipo de crença. Sociedades laicas, né? Então, isso mostra que, inclusive, reprimindo aqueles que acreditavam em religiões ou alimentavam essa fé. Mas isso mostra o quê? Que eram governos que reprimiam essas crenças naturais. Não era o povo que simplesmente deixou de acreditar. Nós não conseguimos imaginar em qualquer parte do planeta um local onde não se faça um ritual religioso. E isso desde os tempos mais antigos, não é atual. O que mudou, como eu falei para vocês, foi a forma como o homem manifestava a sua fé. Mas ele sempre esteve em contato com essa força superior. E a pergunta é, de onde surgiu isso? É exatamente daquilo que traz na sua própria essência. Item número 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Significa o seguinte, que nós poderíamos justificar a existência de tudo que é material nas transformações naturais da própria matéria, quer dizer, a matéria cria a matéria, seria espontaneamente a criação de tudo, que é o questionamento que se faz, por exemplo, a respeito da vida. Se a vida surgiu num determinado momento, como ela surgiu? Aí então os cientistas trazem ali as suas propostas. Tivemos até uma experiência de um cientista inglês, se eu não me engano, que criou num laboratório um ambiente bastante semelhante com aquilo que era a Terra no começo da sua formação, quando surgiu a vida. Clima, temperatura, pressão,
elementos, e aí então ele simulou no laboratório esse ambiente, e aí então surgiu uma proteína. E essa proteína, ele falou assim, consegui criar a vida. Só que ele confundiu vida com proteína. Proteína nada mais é do que uma matéria orgânica, estudada pela química. E aí então ele dizia que criando essa proteína ele conseguia desenvolver a vida. E aí tem uma história interessante, né, que vocês já devem conhecer, porque a gente já comentou aqui na sala, de um debate que um grupo de cientistas teve com Deus. É uma história, né, só para poder mostrar um pouquinho da complexidade da coisa. E essa história quem contou, inclusive, foi o espírito Joaquim de Aruanda, que fazia um trabalho aqui no Pautal, que vocês se lembram, na sala Espiritualismo Ecumênico. Era o médium, aí então o espírito se manifestava, ele tinha uma origem na Umbanda, né? Naquela tendência de ex-escravo, falava daquela forma, né? Chamava de Pai Joaquim, chamava de Kim, Joaquim de Aruanda. Era um trabalho muito bacana, e ele fazia o estudo, um espírito incorporado aqui no Pautal, que fazendo o estudo do Livro dos Espíritos. É muito interessante. Alguns dos seus conceitos algumas vezes entravam em conflito daquilo que a gente estudava, mas a visão do espírito sobre aquilo que a gente estudava no Livro dos Espíritos era algo preciosíssimo para nós. Eu tenho muita coisa gravada, Elcio, dele, porque o pessoal me mandou CD naquela época, né, das gravações em áudio. Qualquer dia eu coloco para vocês um trechinho aqui para vocês ouvirem a forma como ele se manifesta. Era muito legal, né? A sala Espiritualismo Ecumênico, não era espiritismo, né? Então o Joaquim, ele falava assim para nós, né? Ele contou essa história exatamente tratando desse assunto, os cientistas debatendo com Deus. Aí os cientistas trouxeram ali, né, a sua placa de Petri ali direitinho, né, os seus tubos de ensaio. Chegou para Deus e falou assim: olha, Deus, você não precisa mais se preocupar, você não precisa mais interferir na nossa vida, porque nós não precisamos mais de você, porque nós temos a vida criada em laboratório. Aí Deus deu aquela coçadinha na cabeça e falou assim: faz o seguinte então, desenvolva novamente essa vida, e aí vocês trazem para mim. Se vocês trouxerem a vida criada em laboratório, aí então eu não interfiro mais na vida de vocês. Aí os cientistas viraram as costas, pegaram seus tubos de ensaio e iam saindo quando Deus falou: não, peraí, me devolve essa célula, porque quem criou essa célula fui eu, criei vocês a célula de vocês. Aí mostra exatamente essa pretensão do homem de manipular células, manipular genes, acreditando que ele é capaz de criar vida. Sendo que, na verdade, tudo aquilo que ele está manipulando é aquilo que já havia sido criado. Então mostra que o homem não é capaz de criar sua própria vida. E aí mostra exatamente isso, né? A resposta à questão de novo 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da própria matéria? A resposta: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária. Ou seja, sempre alguma coisa que faça com que a matéria se desenvolva. Comentário de Kardec: atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito, que deve ter uma causa. Isso significa o seguinte: quando nós estudamos um átomo, nós temos ali os elétrons que estão ali nas camadas eletrônicas circundando o núcleo, e no núcleo nós temos ali os prótons, os nêutrons. E dentro desses elementos do núcleo nós temos ainda subpartículas. Essa camada eletrônica que existe no átomo, essa eletricidade que existe nela, ela não se criou do nada. Alguma coisa fez com que ela se criasse. E a partir desses átomos que começaram a se juntar, começaram a se combinar, a matéria foi criada e tudo aquilo que a gente conhece. Nós pegamos, por exemplo, a matéria orgânica, a matéria inorgânica, tudo isso com combinação desses elementos. Então a gente pensa assim, que o átomo, com esses elementos, com essa energia, ele é a causa primária de tudo, ou o próprio átomo foi criado por alguma coisa? Então, quando a gente vai aprofundando cada vez mais no nosso raciocínio, a gente vai começando a dar nó na nossa cabeça, né, no nosso cérebro, porque a gente não consegue compreender aquilo que vai além da nossa capacidade de entendimento. Então, o átomo não é a causa, o átomo também é um efeito. Então, cadê a causa? O que fez com que isso surgisse? Quando a gente olha para uma galáxia, por exemplo, a galáxia criou por si mesma?
Ah, foram os gases que se combinaram. Tá bom, quem criou os gases? De onde surgiram esses gases? Ah, surgiu porque teve uma explosão. Qual foi a causa dessa explosão? Então a gente vai perguntando, chega uma hora que a gente fala, não sei. É exatamente esse enigma que a ciência acaba enfrentando. Porque chega num ponto em que ela não consegue ter resposta. Aí ela vai, com toda aquela sua pretensão, com toda aquela sua arrogância, a ciência, falando naturalmente dos cientistas que a representam, né? Vestidos com seus ternos, gravatas, muito bem passados, muito bem vincados e tudo mais, aí então eles vão dizer assim, a ciência ainda não tem resposta. Era muito mais fácil falar, não sei. Porque ele vai tentando buscar, ele vai tentando explorar. A ciência ainda não consegue explicar, a ciência ainda não tem resposta, ele simplesmente não pensa que existe algo que não consegue compreender. Vão continuar procurando assim, enquanto se prenderem apenas nas causas materiais daquilo que existe. Quando o Espiritismo tem esse objetivo de ser um elo que vai conectar o pensamento da ciência materialista desse universo espiritual. Quando nós começarmos a entender que existem causas desconhecidas da matéria para efeitos materiais, aí então a ciência vai... É como se nós saíssemos de uma floresta e nos deparássemos com um vale enorme que a gente nem sabia que existia. E aquela floresta densa, fechada, escura, nublando, ofuscando a nossa capacidade de visão. Então vai chegar um momento em que isso vai acontecer. Quando a ciência compreender a existência do espírito, compreender a imortalidade da alma, compreender a causa desses efeitos que nós conhecemos, que é a própria vida. Enquanto a ciência se prender à matéria, ela vai continuar limitada apenas na matéria. Vamos ver até quando. Infelizmente, eu não sou tão otimista ainda. Ainda há muito que acontecer, até mesmo pela própria limitação do Espiritismo em se apresentar como uma filosofia e não como uma religião. Porque nós ainda temos essa dificuldade de entender o Espiritismo como uma filosofia de vida, como uma nova visão da ciência. A gente acredita que o Espiritismo é você se ajoelhar, você rezar pedindo ajuda, você fazer seus rituais e tudo mais. Então, pelo fato de nós termos as nossas próprias limitações, no entendimento dessa filosofia que é tão complexa, nós ainda temos dificuldade de apresentá-la para a sociedade de um modo dentro da sua legitimidade. Né? Questão número 8. Que pensar, abraço pessoal, que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso. Aqui é a mesma coisa, né? O ferro, as plantas, a água, tudo isso aconteceu por acaso. Aí tem uma frase interessante que diz assim, que o acaso nada mais é do que a assinatura anônima de Deus. Que não deixa de ser interessante, né? Porque você fala assim, muito bem, a água surgiu e da água veio a vida. Ah, por acaso, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio se juntaram e formaram água. E dessa água, por acaso, veio a eletricidade, vieram os aminoácidos, as proteínas, e criou a vida. E por acaso, essa vida saiu da água e foi para a terra, e depois. Tudo é o acaso. O que pensar dessa opinião? A resposta dos espíritos, outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. A minha sobrinha estuda biomedicina. E de vez em quando a gente faz ali alguns estudos a respeito da fisiologia, a respeito da anatomia, citologia, são matérias pertinentes a esse curso. E a gente começa a entender o funcionamento das células. Para quem estuda um pouquinho de biologia, conhece ali a bomba sódio e potássio, que faz ali o equilíbrio, dos elementos para a produção de energia, vê ali as proteínas, o modo como elas se encadeiam, o DNA, o próprio núcleo produzindo DNA, aquela coisa toda. Então a gente começa a ver e falar assim, meu Deus, tem gente que acredita que por acaso o núcleo consegue produzir uma proteína, essa proteína consegue produzir vida, simplesmente ao acaso. Quando a gente começa a estudar um pouco mais de ciência, a gente percebe que as coisas não acontecem por acaso.
Quando você estuda química, por exemplo, você tem ali a combinação de elementos, a camada de um se junta com a camada de outro, aquela ligação covalente, ligação iônica e tudo mais. Tudo isso acontece ao acaso, dentro dessa visão limitada. E por acaso nós temos esse nosso planeta todo, com toda a sua estrutura, com toda a vida, por acaso. Então, quer dizer, significa exatamente o orgulho do homem que não quer acreditar que existe essa força superior. Ao mesmo tempo que nós temos as crenças que acabam acreditando que é tudo resultado dessa força superior. Que não existe, por exemplo, uma lógica nessa ciência. Então nós vemos que Deus, quando se fala que ele é a inteligência suprema, ele criou leis que regem o mundo das energias, que regem o mundo material, que regem a vida. Então são essas leis que, na verdade, que são as correspondentes dessa inteligência. A inteligência determina, as ciências executam. Então não é o acaso que realiza tudo. Tudo existe uma lógica. A lei da gravidade, a lei das energias e tudo mais. Tudo isso tem esse controle dessa inteligência suprema. Né? Pois é, né? Seria o acaso inteligentíssimo. Kardec faz um comentário. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fim determinados. E por isso mesmo um poder inteligente. Quer dizer, é uma combinação que tem um propósito. Muitas vezes há combinações que nós não compreendemos. Para que isso existe? Querem uma pergunta lógica? Para que existe pernilongo e para que existe barata? Na nossa visão limitada, só serve para atrapalhar. Agora, dentro da cadeia alimentar, dentro dos seres vivos, ele tem um propósito. Para que existem as pulgas, meu Deus do céu? Fala para mim, para que serve uma infeliz de uma pulga? Para que existe um vírus? Tudo tem sua razão de ser. Nós não conseguimos compreender. Quando você vê, por exemplo, um buraco negro que aparece no meio do universo, com essa força destrutiva que ele tem, com esse poder destrutivo, a pergunta é, para que serve um buraco negro? Para que serve uma nebulosa? Para que serve um quasar? E assim a gente vai perguntando para que servem coisas, mas é que estão fora do nosso alcance, fora da nossa capacidade de entendimento. Mas certamente nada que é criado no universo é criado inutilmente. É inútil dentro da nossa visão. Conforme o tempo vai passando, a gente vai encontrando utilidade para aquilo. Isso é fundamental. Kardec continua. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. De imaginar, por exemplo, eu falava com a Aninha, deixa eu ver que ela não está na sala, ela saiu, acabou caindo, grávida, linda grávida como sempre, e aí então você vê assim a gravidez de uma mulher, algo que eu acho simplesmente divino, algo simplesmente indescritível pela sua beleza. O acaso criou aquele ser dentro de uma mulher e o acaso fez com que ela gerasse a vida? Aí então a gente coloca aquele enigma, né? Não, isso aqui já não é bem um acaso. E aí já começa com os senões, que podem muito mais complicar o nosso entendimento do que explicar alguma coisa. E finalmente a questão número 9. Onde se pode ver, na causa primária, uma inteligência suprema, superior a todas as coisas? Aí Kardec sempre faz aquelas perguntas desafiadoras aos espíritos, mas que eles já esperavam por isso, porque há um desenvolvimento natural daquele raciocínio. Como é que nós podemos ver, já que existe uma inteligência suprema em alguma coisa que se cria, como é que nós podemos ver e interpretar essa inteligência? A resposta: tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada acredita, nada admite fora de si. E é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Tem um detalhe interessante, uma história interessante. Aliás, Allan Kardec fala sobre isso. Ele fala muito bem, para quem quiser entender um pouquinho mais sobre essa questão da crença em Deus, de que modo que nós podemos entender a existência de Deus e tudo mais, no livro A Gênese tem um capítulo que Kardec fala somente sobre isso, que aliás é um capítulo bastante generoso.
tem muitas informações simplesmente partindo de raciocínios lógicos. E aí tem uma passagem que diz assim: se você vai numa escavação e você encontra o pedaço de uma cerâmica, você vai perguntar: quem foi que criou essa cerâmica? Aí você vai especular, né, você vai analisar através das informações e dados que estão ali disponíveis, que foi uma tribo indígena, que foi uma tribo africana e tal. Teria que procurar, Elcio, eu não sei exatamente, teria que pegar lá no índice. Pessoal, quem tiver a Gênese na mão aí, dá uma conferida para nós aí, coloca o capítulo, por gentileza, que trata de Deus. E aí então a gente vai perguntar: foi uma tribo indígena, uma tribo africana, viveu em tal época, se alimentava de tal forma? Capítulo 2, obrigado Betinha, está ali o capítulo 2 do livro A Gênese. Foi uma sociedade, vivia assim, se alimentava dessa forma e coisa e tal, e começa a traçar o perfil dos criadores daquela cerâmica. Capítulo 11, 2 ou 11? Capítulo 11? Capítulo 2, né? Tá. É porque o capítulo 11 já está bem avançado, já trata de outros assuntos. Ah, tá. Capítulo 2. Né? Capítulo 11, se não me engano, já trata de uranografia. Né? Já trata do espaço e tudo mais. Né? Mas vamos em frente. Então, se você encontra, por exemplo, você está num deserto e de repente você, desesperado, tentando ali sobreviver aquilo tudo, e você tropeça e acha um relógio, a primeira coisa que você vai perguntar é: escuta, tá, vai com Deus, Luísa, beijos, até mais, brigadão. Né? Então você coloca assim: mas um relógio no meio do deserto? Quem deixou esse relógio aqui? Aí você começa a ver qual é a marca do relógio, qual é o modelo do relógio. Então você começa já a compreender quem é o responsável por essa criação. Mas quando a gente olha para a natureza, e você vê uma flor, você vê uma abelha, você vê uma fruta que é responsável pela fecundação dos órgãos femininos de uma planta por elementos masculinos de outra planta, a gente não pergunta quem criou. A gente fala: foi a natureza que fez. Tudo aquilo que nós entendemos como criação, nós buscamos o Criador. A natureza, a gente não faz isso. A Beth lembrou um livro que é muito interessante, O Grande Enigma, de Leon Denis. Ele fala exatamente sobre isso, porque o grande enigma é exatamente falar sobre Deus. E Leon Denis, que é muito poético nas suas colocações, ele fala: quando você vê na natureza o vento batendo numa pedra, quando você vê uma planta que nasce no meio do nada, quando você vê as águas que batem na onda, de onde surgiu tudo isso? Que força que movimenta, né? Quais são as forças que movimentam a vida, as forças que movimentam a natureza? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, esse livro é muito legal, vale a pena ler. Tá? Ele me foi recomendado, inclusive, Beth, quando eu conversava com o Dr. Herman, que é um dos mentores espirituais do Centro Espírita Leon Denis. Quando eu fui conversar com ele, eu falei para ele assim: olha, Dr. Herman, eu tenho uma dificuldade muito grande de trabalhar essa questão da minha fé, da minha crença. Porque eu sou muito racional, eu preciso de respostas para isso. E como é que a gente pode entender, por exemplo, a respeito de Deus? A respeito da vida, a respeito da fé? Aí ele começou a escrever, né, como se fosse um médico passando uma prescrição, e escreveu assim: primeiro você vai ler O Grande Enigma, pum. Depois você vai ler sobre a vida de Santo Agostinho, que também questionou sua fé. Então ele foi me receitando, na verdade, em vez de me passar um tratamento, ele me passou estudos. E lá fui eu atrás dos estudos, né? Então esse livro foi uma das recomendações que eu recebi, exatamente para entender essa questão a questão dessa minha relação com Deus. De perceber assim que Deus não é um ser que vai aparecer na minha frente. Eu posso olhar para o lado e ver a vida, ver elementos simples da natureza, como Deus, entender Deus através desses elementos. Então vale a pena para quem quiser. O Enio colocou para nós ali, obrigado Enio, tá? Deus, assuntos abordados, existência de Deus, da natureza divina, a providência divina, a visão de Deus. Está tudo isso no livro A Gênese. Então, né, que foi de onde surgiu, né, onde comecei a ter uma compreensão, ainda que limitada, a respeito de Deus. Então esse livro é muito interessante para quem quiser conhecer. E aqui Kardec fecha com um comentário, né, ele diz para nós assim: julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Como nenhum ser humano
pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem também uma causa. E quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Essa inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Então Kardec foi muito preciso nessa sua colocação, mostrando, né, que quando a gente fala assim, olha, eu sou capaz de criar alguma coisa, de repente uma galáxia foi formada. Quem criou aquela galáxia? Isso aí foram as leis físicas do universo. Quer dizer, então, ao mesmo tempo, enquanto nós chamamos Deus de criadores, nem começa, Juliana, nem começa. Enquanto nós temos ali as religiões que chamam Deus de pai, de criador, de arquiteto, de mãe, como nós comentamos no início, a ciência chama de leis, chama de química, chama de física. Então, até de uma forma ingênua, a ciência dá às causas primárias de muitas coisas nomes que ela é capaz de assimilar. Ou seja, ela diz que são leis. Agora, quem criou essas leis? Aí a ciência vai dizer, bom, ali a ciência ainda não conseguiu descobrir. Então, em vez de ele dizer, eu não sei, ele continua ainda com a pretensão de dizer, nós ainda não descobrimos. E certamente vai descobrir, desde que ela mude o foco de suas buscas. Porque enquanto ela buscar o foco ainda limitado na matéria, ela vai continuar presa na própria matéria. O dia que ele sair da matéria e começar a compreender aquilo que está na ciência metafísica, metafísica é aquilo que está além da matéria, ele vai ter uma visão muito diferente daquilo que ele busca, né? Teve uma vez que a imprensa divulgou uma notícia dizendo que o homem está brincando de ser Deus só porque conseguiu clonar um animal, né? É uma forma de expressão, mas é tão pobre, né, que a gente fica até ali lamentando essa pretensão, essa arrogância, né? Porque nós temos hoje, o homem manipula a genética, né, através das ciências agrícolas, através das ciências biológicas, né, utilizando ali clonagens, engenharia genética, isso e aquilo tudo. Na verdade, ele está simplesmente mexendo com elementos que estão ali à sua disposição. Só que, na verdade, ele continua ainda muito distante da causa primária de todas essas coisas, né? Bom, pessoal, eu ia fazer um comentário breve a respeito dessas questões, mas nós acabamos fazendo quase que um estudo completo, né? Então me desculpem se por acaso a gente acabou privando vocês desse nosso período de tema livre.